A revista digital Cruzoé teve acesso à íntegra da apuração da Procuradoria-Geral da República sobre a relação de Dias Toffoli com as empreiteiras Odebrecht e OAS. Em abril de 2019, uma reportagem da revista intitulada O Amigo do Meu Pai foi censurada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Segundo o empreiteiro Marcelo Odebrecht, o codinome fazia referência a José Antônio Dias Toffoli, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, que, à altura da troca de mensagens, ocupava o posto de advogado-geral da União. Toffoli deixou a presidência do STF nesta quinta-feira. Vou ler aqui um trecho da reportagem para vocês. Peço que prestem bastante atenção. Conjugados os e-mails e as respostas prestadas em viva voz por Marcelo Odebrecht, é possível saber, por exemplo, que a empreiteira pagou caro a um escritório de advocacia indicado pelo próprio Toffoli para intermediar a relação com ele. Marcelo Odebrecht não chega a cravar com todas as letras que essa era uma forma de repassar dinheiro ao ministro, mas afirma que os e-mails que sugerem a existência de um esquema para remunerar os favores por meio do tal intermediário são claros. O empreiteiro também relata que era comum o envio de presentes a Toffoli e conta que em pelo menos 2 ocasiões se reuniu pessoalmente com ele fora da agenda oficial para estreitar a relação e tratar de assuntos de interesse da companhia. Um dos encontros foi na casa do ministro em Brasília e outro no apartamento de um advogado indicado como intermediário da relação. Ainda segundo a revista, em setembro de 2009, dias após Toffoli ser escolhido por Lula para ocupar uma vaga no Supremo, Marcelo Odebrecht e Adriano Maia, subordinado de Odebrecht, se articulam para ajudar no processo de aprovação do ministro pelo Senado. Odebrecht confirma que Toffoli aceitou a oferta. A Cruzoé traz novas aspas de Odebrecht. Existia sim essa relação, a gente tentou aproximação. Uma das razões que eu sempre dizia para o Adriano manter esse contato é porque eu achava que era uma pessoa que tinha o potencial, que seria importante a gente ter ele como um aliado no futuro. Os procuradores encontraram mais elementos que, no entender deles, apontam para a necessidade de se abrir uma segunda investigação sobre Toffoli, dessa vez sobre a relação com a empreiteira OAS. Foram encontrados recibos de uma obra realizada na casa do ministro no valor de R$15 mil em valor líquido, diz a revista. Mais recentemente, o mesmo grupo de procuradores que se debruçava sobre os e-mails da Odebrecht teve acesso a uma parte ainda desconhecida dos registros da Central de Pagamentos de Propina da OAS. Lá estavam registrados, com todas as letras, o pagamento de uma pequena obra na casa de Toffoli e os repasses para o irmão do ministro, uma parte, inclusive, via Caixa 2. Começo com você, Zé Maria. Diante dessas revelações aí feitas pela revista Cruzoé hoje, diante desses novos detalhes da delação do Marcelo Odebrecht, será que tudo isso pode servir como impulso para a CPI da Lava Toga? Será que finalmente agora isso vai adiante ou melhor nem criar esperança, hein, Zé? Olha, Vitor, eu não vejo muito distante o tempo em que o Senado Federal vai primeiro votar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode escrever, não está muito distante. Não será imediatamente e nem, evidentemente, na gestão do Davi Alcolumbre, né? Mas não vai demorar, porque as coisas estão ficando acumuladas. Por outro lado, não está distante também o momento em que o Congresso Nacional vai se encher de poderes e de vergonha na cara e realmente investigar o que está acontecendo nos bastidores dos tribunais superiores aqui em Brasília. Essa história aí de escritórios com filhos de ministros, parentes de ministros, e agora essas revelações. Nesse caso específico, eu queria separar ali em 3 tópicos. O primeiro, as empreiteiras, hein? Elas compram tudo, compram todas. São os corruptores maiores do país. Eles fraudaram o mercado brasileiro. Não havia, até agora, nenhuma licitação honesta. Era tudo cartas marcadas. A gente tinha orgulho de empreiteiras multinacionais brasileiras exportando tecnologia fortes, que nada, elas exportavam corrupção. Levaram para fora daqui, com intermediação aí do ex-presidente Lula, né, a técnica apurada de corrupção no Brasil. É isso que elas faziam e fazem.
e compraram de senador, deputados, presidente da República, ministros, e agora a gente vê uma história dessa. Então, primeiro, estas empreiteiras são realmente podres e estava muito certo. O senador Pedro Simon, esse senador, que tentou, Vitor, fazer uma CPI dos corruptores, CPI das empreiteiras, nunca conseguiu, nunca. Agora a gente sabe por quê. A mesma coisa, eles dominaram a CPI da Petrobras e dominavam também os requerimentos, e o pobre do senador Pedro Simon nunca conseguiu montar a CPI das empreiteiras. Digo aqui, não é perdão aos corruptos, mas os corruptores fortes escolhem os corruptos em cada poder e fazem esse trabalho aí de parasitar, são parasitas. Por outro lado, é evidente que eu quero ver um tempo no Brasil em que uma denúncia pesada, séria como esta, sirva para o governante, para o deputado, para o senador ou para o ministro, que diante da denúncia ele se encha de vergonha na cara e diga: gente, eu estou pedindo demissão para apurar melhor, ou estou, no mínimo, me afastando do cargo para que as coisas aconteçam e a investigação seja feita. É assim que acontece em países civilizados. Aqui não. Os poderosos fazem de conta que não são com eles ou até mandam prender, quem sabe, quem fez a acusação. Então isso precisa urgentemente ser revelado. Por último, e esse é um tópico muito importante, mais uma vez, os escritórios de advocacia na onda do crime, fazendo lavagem e fazendo passagem de dinheiro. Eu vou dizer aqui, Vitor, esta não é a realidade dos advogados no Brasil. Nós temos hoje uma elite aqui em Brasília. A elite é de advogados. Eles disputam no Lago Paranoá quem tem o maior barco. E aí está uma corrida aqui, cada um compra um barco maior. Por quê? Dinheiro fácil, né? Dinheiro muito fácil. E por que vem dinheiro fácil? É por isso, essa passagem, esta pilotagem de dinheiro roubado que passam pelos escritórios de advogado. Os advogados, Vitor, brasileiros são honestos. Acordam de manhã, nem todos têm carro, alguns colocam terno ali porque o tribunal existe, entram no ônibus e vão trabalhar. Agora, a gente só vê aí no noticiário esses advogados aí dos corruptos que ganham dinheiro fácil, né? Que com suas Mercedes, com seus carrões, né? Não fazem trabalho nenhum e ganham dinheiro. Por quê? Porque alguém mandou faturar pelo escritório de advocacia. E, gente, por isso, por investigar esses advogados aí, é que o Marcelo Bretas, um juiz que pilota a Lava Jato no Rio de Janeiro, vai prestar explicações ao CNJ? Pelo amor de Deus, né? Esta é a situação. Vitor, não é perdão para os corruptos de plantão, mas os corruptores estão há muito tempo como parasitas do dinheiro público. Você, Fiuza? A relação promíscua da Odebrecht com o PT, quando o PT era governo, baixar um pouquinho meu retorno aqui, se puderem baixar daí também, por favor, é fartamente demonstrada, né? Quer dizer, então, de fato, a gente tem, através dos condenados no PT, o Lula principalmente, a gente sabe até que o Marcelo Odebrecht chegou a redigir medida provisória. Isso é demais, isso é, em termos assim, de venda do Estado a um sócio privado, como aconteceu no Petrolão, é inédito, né? Então, de fato, havia isso, quer dizer, o nível de influência da Odebrecht é um cartel de empreiteiras, mas a Odebrecht, principalmente, entrou ali e o Marcelo redigia discurso para o Lula, né? Medida provisória para atender a Odebrecht, o próprio Marcelo redigia, não era nem mandava alguém na Odebrecht, não. A Lava Jato mostrou isso, redigia, e a delação do Palocci é muito rica para mostrar isso também. Dito isso, qual a participação do Dias Toffoli no esquema? Aí, Vitor, eu repito o teu enunciado, a gente tem que prestar atenção, para a gente também não entrar
como é que eu vou dizer assim, né? Na investigação por manchetes, né? A manchete é boa, no caso, mas vamos ver por que ela é boa. Essa parte de ter um escritório de advocacia que supostamente intermediava pagamentos de vantagens pessoais para o Toffoli, até onde eu vi, não está demonstrada. É uma boa pista, mas não está demonstrada. E aí entra naquele rol das investigações que eu, em geral, prefiro que elas corram. A Lava Jato, o sucesso da Lava Jato, se deve muito a isso. A investigação corre sigilosa, ninguém sabe. Ela só aparece quando está madura. Então essa é uma boa linha, mas já está demonstrada aí. Vamos ver se já tem gente apagando pista, né? Outro ponto, o Toffoli topou que lobistas da Odebrecht ajudassem a amaciar ali senadores para indicação dele ao Supremo. Bom, esse ponto é o seguinte: o Toffoli é indicado pelo Lula, ex-advogado do PT, trabalhava na Casa Civil com José Dirceu, né? E o Odebrecht era ali unha e carne com o PT. Então, lobby para cá, lobby para lá, até você demonstrar se houve lobby ilegítimo, não está colocado aí ainda, né? Embora a gente já esteja num terreno, numa zona bastante cinzenta. Mas o Edson Fachin, por exemplo, né, comenta-se, né, bastante, tem várias testemunhas disso, que circulava também no Senado com lobistas da JBS, né? E logo depois ele assinou ali, homologou uma delação do Joesley que era imprestável, que depois teve que cair. Então, essas coisas aconteceram. Agora, em relação ao Toffoli, eu estou querendo ver o seguinte: é claro que com esse nível de promiscuidade, o Toffoli estava no meio dessa cadeia. Mas pode ser o Lula manda o Toffoli receber alguém, né? Por exemplo, até aí está fraco, em termos de implicar diretamente o ministro Dias Toffoli. O que eu achei mais relevante é um momento, parece que numa troca de e-mails também revelado pela Cruzoé, em que o Marcelo Odebrecht se ressente do Dias Toffoli não estar sendo tão operativo, tão solícito, quando estava na Advocacia Geral da União, a caminho do STF. E aí tem uma frase que eu vi pela revista, mas que, se for verdadeira, acredito que seja, ela sim é um indício forte, que ele pergunta: será que ele não quer o dele? Então, aí sim, eu acho que aí você tem um ponto de investigação que não pode se referir a outra coisa senão propina para o Dias Toffoli.